A Rainha Elizabeth II do Reino Unido morreu nesta quinta-feira 8 aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia. A família real, incluindo o filho mais velho e herdeiro da monarca, Charles, e sua esposa Camila, os príncipes Andrew e Edward, além do neto da monarca, príncipe William, foram até o castelo para serem informados do falecimento. A monarca inglesa estava por lá desde o dia 21 de julho, quando viajou para passar as férias de verão. O endereço não se limita a um destino de veraneio para a rainha. Em Balmoral, Elizabeth II passou diferentes fases importantes de sua vida, como a infância ao lado da irmã Margaret e muitas férias em família. Também foi nesse castelo em que ela foi pedida em casamento pelo príncipe Philip. Charles automaticamente se tornou o novo rei. Aos 73 anos, ele será o monarca mais velho a ser coroado na história britânica. Ele usará o título de Charles III. Nascida Elizabeth Alexandra Mary em 21 de abril de 1926 em Londres, a rainha esteve no cargo por 70 anos, sendo a mais longeva monarca do Reino Unido. A monarca esteve no trono em períodos de intensa transformação econômica, política e tecnológica no Reino Unido, incluindo a maior parte da reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, o fim do Império Britânico, a entrada e posterior saída do Reino Unido da União Europeia e, mais recentemente, a pandemia da Covid-19. Durante esse tempo, Elizabeth conheceu mais de 6 papas, 15 primeiros ministros do Reino Unido e assistiu a quase 20 Olimpíadas. Elizabeth II, durante seu reinado, viu passarem pelo governo britânico 15 primeiros ministros, a última delas, a nova mandatária britânica Liz Truss, que se encontrou com Elizabeth apenas 2 dias antes de sua morte. Como Elizabeth virou rainha? Quando nasceu em 1926, Elizabeth tinha poucas chances de se tornar rainha. Seu pai, George, era o irmão mais novo na fila de sucessão, o príncipe Edward. Mas o papel de Elizabeth mudaria em 1936, quando Edward, nomeado rei Eduardo VIII, abdicou do trono para se casar com uma mulher americana que era divorciada, movimento proibido na monarquia da época. Assim, o pai de Elizabeth foi nomeado rei George VI, e a então princesa, com somente 10 anos de idade, e a mais velha das 2 filhas do rei, se tornou a primeira na linha de sucessão. Elizabeth II se tornou rainha aos 25 anos de idade, em 6 de fevereiro de 1952, mesmo dia da morte de seu pai, o rei George VI. A rainha Elizabeth morre como figura pública mais admirada no país. O Palácio de Buckingham é a residência da família real do Reino Unido, localizado em Londres. Tem um total de 775 salas, 152 quartos reais e de visitas, 188 quartos para funcionários, 92 escritórios e 78 banheiros. Ele é grande, com 108 metros apenas de fachada, 120 metros de profundidade e 24 metros de altura. Sua maior sala tem 36,6 metros de comprimento e 18 metros de largura. Tem o maior jardim privado de Londres, com 39 acres. Durante a Segunda Guerra Mundial, o palácio foi atingido 9 vezes, inclusive com a presença do rei George VI e da rainha mãe em seu interior. Dentro do palácio, tem mais de 350 relógios. Por isso, um relojoeiro trabalha diariamente fazendo manutenções. Mais de 40 mil lâmpadas iluminam todo o palácio. Sua sacada é uma das famosas do mundo, com aparições da família real em eventos especiais. A primeira aparição registrada foi da Rainha Vitória em 1851. Os uniformes vermelhos que os guardas vestem
foram escolhidos por dois motivos. Na época em que os uniformes foram criados, o vermelho era um dos corantes mais baratos para comprar. Na estratégia militar, é também a cor mais difícil de distinguir à distância. Mesmo não estando à venda, a casa é considerada a mais cara do mundo, com valor estimado em 6,7 bilhões de dólares, aproximadamente 31 bilhões de reais. Como fica o Reino Unido com a morte da Rainha Elizabeth II? Com a morte da Rainha Elizabeth II, nesta quinta-feira 8, seu primogênito, o rei Charles III, se tornou imediatamente o rei do Reino Unido. Os outros integrantes da linha de sucessão subirão uma posição no ranking, que determina quais serão os próximos monarcas dentre os membros da família Windsor. O Reino Unido declarou 12 dias de luto oficial após a morte da Rainha Elizabeth II. Já no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decretou quinta-feira, 8, luto oficial de 3 dias por causa da morte da Rainha Elizabeth II do Reino Unido. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O anúncio do falecimento da monarca, aos 96 anos, foi feito pelo Palácio de Buckingham no início da tarde. Uma das últimas manifestações oficiais da Rainha Elizabeth II foi justamente em relação ao Brasil. Ela publicou mensagem dirigindo-se ao presidente da República para enviar felicitações ao povo brasileiro pela celebração dos 200 anos da independência. Na mensagem, a rainha disse que lembrava com carinho da visita que fez ao país em 1968.